Deus é fiel. Você trouxe a sua Bíblia? Abra no livro de Provérbios, no capítulo de número 23. Provérbios, capítulo de número 23, nós vamos ler o versículo de número 7. Todo mundo achou? Maravilha, meus irmãos. Provérbios 23, versículo 7. A minha tradução, ela diz assim, ó. Opa, não é o versículo 7, meu irmão, é o versículo 9. Isso, desculpe. Um pouquinho mais para frente. Capítulo 23, versículo 9. É um conselho que Salomão dá. Ele diz assim: não fale, olha, vou ler essa tradução primeiro. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. A minha tradução diz assim: não fale com um tolo, porque ele despreza a sabedoria das tuas palavras. Assente-se por esse momento. Deus é bom. Presta bem atenção na palavra de Deus. Olha, eu fico maravilhado com testemunhos de pessoas que ouviram a palavra de Deus e decidiram respeitar ela como um novo rumo de vida. Ouviram isso e isso despertou fé nelas para que ela desse novos passos. Às vezes escutaram um testemunho e a pessoa decidiu andar por um novo rumo na sua vida. Escutou uma mensagem de superação e decidiu seguir aquele exemplo. Por quê? Porque alguém foi salvo, porque a vida de alguém estava pior do que a tua. E Deus mudou tudo aquilo. A gente já ouviu muitos e muitos testemunhos. Eu lembro do pastor Carlos do Espírito Santo, quando ele disse que ele tinha que levantar nas madrugadas, porque ele tinha uma pedra no rim, e ele havia feito uma ecografia, a pedra no rim era gigantesca. Ele havia limitações clínicas ali, de saúde, né? Não havia médico onde ele estava, enfim, a situação era drástica. Mas a ecografia tinha, mas não tinha como ele fazer cirurgia. Então, ele falou que ele começou a orar nas madrugadas, e então simplesmente ele nem percebeu que a dor sumia. Ele estava acordando de madrugada já com o propósito de orar, e não tinha mais a dor. Quando ele foi fazer o exame, ele não tinha nenhuma pedra mais. E esse testemunho serviu para a minha vida em um momento específico. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Quando fala tímido, olha, meu irmão, todos nós temos um ponto aí de timidez, medo de ser julgado, e se eu errar, seja o que for, mas a nossa fé tem que ser maior do que isso. O nosso amor, ele tem que ser maior do que isso. Então realmente nós precisamos confiar em Deus. Eu admiro pessoas que superaram isso. Outro dia eu estava indo para a comunidade terapêutica, um jovem, é jovem ele, o nome dele não é tão comum para jovem, mas ele é jovem, o nome dele é Jurandir. E eu estava indo com ele estava estudando direito, agora ele se formou. Eu estava indo com ele para a comunidade terapêutica, ele estava indo ofertar lá produtos de limpeza, que ele fabricava para pagar a faculdade dele. Então eu falei, mas que legal a tua iniciativa, Jurandir, fico muito feliz. E o que te motivou a isso? Ele falou, pastor, o meu pai, ele era um alcoólatra, daqueles que dormia urinado. Ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia fazer nada. Mas quando a minha irmã mais nova nasceu, o amor dele por ela, pelo que ele ouviu de alguma pessoa, alguma coisa aconteceu, esse homem decidiu procurar ajuda. Pastor, faz muitos anos isso. E lá em casa, nem sagu com vinho a gente faz. A gente sabe que se você ferve o vinho ali no sagu, evapora o álcool. Mas ele falou, não, por uma questão de costume, de consciência, nem assim a gente faz lá em casa, sabe? Eu falei, como que você olha para o teu pai hoje? Eu olho para ele com grande admiração, porque é muito difícil superar esse tipo de coisa, e o meu pai há muitos anos, ele superou isso. Então, meus irmãos, eu admiro muito quem recebe a palavra de Deus e respeita a palavra de Deus, porque quando a pessoa vem para Cristo, isso não tira a força da pessoa, não tira o brilho, pelo contrário, a palavra de Deus, ela dá direção para que os resultados da vida de uma pessoa sejam resultados bons. Uma das coisas que o Evangelho nos ensina, e esse é o título da mensagem,
que eu coloquei hoje aqui é respeito. Uma das coisas que o Evangelho nos ensina é respeito. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz: dai a cada um o que lhe é devido. A quem é tributo? Tributo. A quem é imposto? Imposto. A quem é respeito? Respeito. A quem é honra? Honra. Honrar. Considerar limites. Respeito significa isso. Respeito significa honrar, considerar limites, cuidar das palavras, valorizar autoridades sem perder a consciência, agir com dignidade. E a Bíblia registra isso por um simples princípio. E eu vou destacar 4 princípios aqui do respeito que a Bíblia vem nos coordenar para que a gente seja abençoado. Primeiro princípio: tudo aquilo que você respeita, significa que você reconhece e atrai o favor sobre você. Eu vou repetir: tudo aquilo que você respeita, você atrai o favor para você. Isso é, se você volta o seu respeito por algo, significa que aquele favor, ele vai ter espaço pela tua vida. Tudo aquilo que nós somos mais gratos, nós recebemos mais. Agora, se eu rejeito o respeito por algo, isso se torna contra eu, ou pelo menos desprezível a mim. Olha, eu quero traçar esses pontos para que você entenda o valor do respeito e o resultado dele. A palavra de Deus são conselhos de Deus, conclusões de vidas que servem de exemplo para mim e para você. O nosso futuro, ele depende do conhecimento nosso, desses princípios que estão na palavra de Deus. Agora, a tristeza de Deus, todo mundo aqui já ficou triste, né? Todo mundo aqui, não tenho dúvida. Alguns ficaram tristes por um longo tempo, alguns ficaram tristes por um curto espaço de tempo, mas ninguém ama ficar triste aqui, né? Tenho certeza que ninguém gosta de ficar decepcionado, triste, como diz aí, na fossa, abatido. Ninguém gosta de ficar assim, porque é ruim. Mas você sabia que nós somos a imagem e semelhança de Deus? E um dos sentidos disso é que Deus também se entristece. Isso está escrito na palavra dele. A tristeza de Deus é ser duvidado quando você não o reconhece. Porque quando você não o respeita, você não o atrai como benefícios da sua vida. Você muda na medida da tua fé. Quando você não respeita, você não dá passo para isso. Por isso, meu irmão, tudo aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Se você respeita alguém falando com você, você vai ter os benefícios daquela conversa, daquela instrução. E isso vai mudar a tua vida. Segundo ponto que eu quero destacar para vocês dentro dessa questão de respeito. Por isso, Deus, Ele não responde à nossa dor. Deus responde à nossa fé. Ô pastor, tem tanta gente sofrendo? Tem. Por conta de que o mundo virou as costas para Deus. O mundo jaz no maligno, os valores do mundo estão no maligno. E a consequência disso vai ser o quê? Todo esse desastre que nós estamos vendo. Deus, e Ele não vai responder à dor de ninguém, Ele vai responder à fé de alguém. Quer que eu dê um exemplo para você melhor? Lembra de Jonas na Bíblia? Jonas é conhecido como o profeta fujão. O nome dele significa pomba, ou pombo, porque o pombo sempre alerta do perigo. Se tem um caçador ali, ele está observando, e de repente os pombos voaram, é porque alguma coisa apareceu ali. Então esse era o propósito de vida de Jonas, alertar sobre o perigo de destruição que vinha sobre Nínive. Você conhece a história. Mas então Jonas, ele fica tímido. Jonas, ele fica preguiçoso. Eu não gosto desse negócio de evangelismo, eu não gosto desse negócio de falar para alguém, eu não gosto. Eu chamei você. Jonas, ele pretende fugir, e toda vez que ele quer fugir, toda vez que a gente quer fugir do chamado, Deus apresenta para mim e para você um barco bem confortável, uma rotina, um barco, alguma coisa confortável para a gente.
Você conhece a história? Até tentaram lograr a história para as crianças, contando uma história paralela do Pinóquio, para desvirtuar da Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele fugia, a turbulência estava no mar, descobriram que era ele, porque ele confessou, jogaram ele no mar, a turbulência começou no mar, ele foi parar dentro do estômago de um peixe grande, eu não sei se era baleia ou não, se Deus criou só um peixe para aquele momento, se era uma baleia. Esses tempos atrás nós tivemos 2 relatos de pessoas que foram engolidos por baleia, ficaram ali tempos e depois foram vomitados. Um foi para a UTI, mas voltou a falar depois porque estava meio atordoado, e outro ficou de boa, né? Não ficou tanto tempo como o outro lá. Mas, meus irmãos, Jonas estava legal dentro da barriga do peixe? Você já sentiu o cheiro de peixe, né? Já, né? Se peixe é fedido por fora, imagine por dentro. Você está ali, sentindo na pele aquela emoção. Ninguém gosta de mau hálito aqui, né? Não gosta, né? Agora, peixe fede mais do que isso, ainda mais se no vão dos dentes lá do peixe grande tinha alguma coisa morta ali. Então, a gente está dentro da boca de alguém que parece que mataram alguém ali. Ou às vezes até mataram. Você acha que Jonas não estava angustiado? Estava com dor na alma, estava com dor em tudo. Gente, a Bíblia diz no capítulo 2 de Jonas que ele orou a Deus. Ele orou de uma forma arrependida. Então Deus chega e fala para Jonas ali, é isso que acontece? Você não lembra, né? Deus chega e fala para Jonas. Aí, tá vendo? Quem mandou? Não, né? Deus não responde a Jonas. Deus fala direto com o peixe. Deus não respondeu a dor de Jonas. Deus mudou a situação, Deus falou direto com o peixe. O peixe vai e vomita Jonas na praia. Aonde era essa praia? Aonde? Não. Eu fui pesquisar isso daí. Nínive fica a 200 quilômetros da praia. Será que o cara teve que caminhar arrependido durante muito tempo? Até ele chegar lá? Gente, é quilômetro. Eu sei que daqui até Pontal ali dá 135 quilômetros, um pouquinho mais. É aquilo, e o cara teve que andar no arrependimento até chegar em Nínive. A cidade para cruzar era 3 dias de caminhada, mas até ele chegar lá, era caminhada. É interessante que Deus não respondeu a dor, Deus respondeu ele quando ele falou com Deus, quando ele teve fé. Quer outra prova na Bíblia? Que Deus não responde a nossa dor, Deus responde a nossa fé? Você vai olhar que tem lá um barco. Jesus, ele dá uma lição na praia legal para todo mundo, daí ele vai chamar alguém para uma aula didática, porque é legal dinâmica, né? Dinâmica é legal, e Jesus chamou eles para uma dinâmica de célula bem interessante ali. Entrou todo mundo no barco, e numa certa altura ali, daquela região, daquela água ali, que o mar da Galileia, ele tem, na verdade não é um mar, é um lago muito grande, que eles chamam de mar, ele tem 27 quilômetros por quase 17, e às vezes o tufo de vento ali é muito grande. E numa certa altura a Bíblia diz que as ondas chicoteavam, açoitavam o barco, e a água estava entrando dentro do barco já, a ponto deles irem a pique, deles naufragarem. Os discípulos estavam apavorados. Eu disse hoje de manhã que se tivesse um colete ali, Judas já estava, sai daí Jonas, não é a tua história, já foi a tua, estava escondendo ali o colete salva-vidas. Mas a Bíblia deixa claro que aqueles homens, alguns deles eram pescadores, estavam apavorados. Por mais que eles soubessem nadar, aquilo era muito mais do que eles. E eles ainda conheciam o mar, o perigo, por isso que estavam apavorados, gritavam, reclamavam, alguns diziam, nós vamos morrer. E como que Jesus estava ali? Jesus parecia um pedreiro depois do almoço com um papelão. Estava no 3º céu ali, meu irmão, dormindo em paz, uma mente pura, que dorme de qualquer jeito, de botina. Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Quando que Jesus despertou? Com aquele monte de grito? Com o vento? Com as dores de clamor? Não, Jesus despertou quando teve que responder à fé de alguém, quando alguém procurou ele e falou, Senhor, não te importa que pereçamos? E aí Jesus respondeu ele, o que foi? Não, né? Jesus falou diretamente com o apóstolo ali, o que foi, o que você quer? Deixa para lá, não, né? Jesus não respondeu ele, Jesus levanta e ele fala,
cala-te vento, acalma-te mar. Jesus respondeu direto ao problema. Deus respondeu direto ao peixe. Jesus respondeu direto ao problema. Depois Jesus olha para eles e diz: faltou fé para vocês? Até quando eu vou estar com vocês aí? Faltou fé. Por quê? Fé é o fundamento da fé cristã. Fundamento. Quando você respeita a palavra de Deus, vai desenvolver em você fé. Jesus pode passar por uma multidão, mas ele vai atender a fé de alguém. Pode ser uma mulher ali que há 12 anos está largada, sangrando, endometriose, não sei o que mais, ose, útero tombando, bexiga solta, eu não sei o que. Ela estava esgualepada, mas alguma coisa aconteceu, que a fé fez essa mulher levantar e tocar na hora das vestes de Jesus. Jesus falou: opa, de mim saiu virtude. Essa mulher não só foi curada, como ela foi salva. Jesus disse: a tua fé, ela te salvou. A tua fé te salvou. A fé atrai Deus, meus irmãos. A fé atrai Deus. A fé é um posicionamento de respeito. Não é triste quando você tem uma intenção boa com alguém e alguém duvida da tua intenção? Você fica até magoado às vezes, né? Agora imagine só, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Aí algumas pessoas, como me mandaram essa semana, me mandam muitas mensagens. Aí essa semana falou: pastor, eu estou perdendo a fé em Deus, porque fizeram mal para uma criança, não sei que parte do mundo lá, uma criança de 5 anos assim assado. Eu falei: olha, minha irmã, essa conversa merece presença, merece a dignidade de uma conversa pessoal. Eu não vou conversar por telefone, mas não veio. Então, a fé, ela atrai a Deus. Então o que nós temos que fazer? Cuidar da nossa fé. Os problemas, eles não atraem Deus. O boleto não atrai Deus. Ficar reclamando para meio mundo que você é coitado, que não aguenta mais, porque está doendo a ferida, ou encravada, a dor no cabelo, não atrai a Deus. O que atrai a Deus é o produto da Bíblia é a fé. Aqui está a fábrica de fé. A fé é a crença em Deus que muda os nossos passos. O que eu ouço determina o que eu creio. O que eu ouço determina o que eu creio. Aí, a fé ela vai vir pelo quê? E ouvir o quê? Shakira? A fé vai vir por ouvir Shakira? O quê? Não é para entender o que ela fala? Né? Não, né? A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Olha, essa semana faleceu, Deus recolheu um homem que para mim sempre foi uma referência. O Ronquinoli, faleceu com 81 anos. Muitos aqui não sabem quem foi Ronquinoli, mas eu lembro que no início dos anos 2000 a gente cantava muito, aliás, quero até cantar um hino no coral com essas pessoas que estão aqui, esse povo maravilhoso. Muitos não puderam estar aqui hoje, por um motivo ou outro, alguns estragou carro, subindo a serra, outro não sei o quê, mas Deus abençoe esse pessoal. E os hinos do Ronquinoli, enquanto os Estados Unidos estava mirrando num louvor sem vida, um louvor tradicional apenas, aquele homem deixou aquilo transcultural. Os melhores técnicos de música, os melhores músicos do mundo estavam reunidos ali com ele. Laboreal, aquele flautista, o Laboreal era o contrabaixista, o baterista, aquele que tocava percussão, tantos outros. Meu irmão, aquele back vocal, aquele coral com ele, meu Deus, aquilo era incrível. E as letras puras, aquilo envolvia, aquilo curava pessoas. Meu irmão, a pureza, a finalidade das letras, isso é incrível, houve uma restauração. E essa semana daí, quando quer atribular os pensamentos, eu vou lá e coloco: Be glorified, glorifica-te,
be glorified. Os outros hinos dele, aquele: toda língua na terra e céu declarará sua glória, todo joelho se dobrará, em louvor tu serás exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. São hinos maravilhosos, meus irmãos. Por quê? Porque quando você escuta uma mensagem, quando você escuta um louvor celestial, isso envolve a atmosfera, isso dá fé para você, isso sara o teu coração. Cuida da tua fé, porque a tua fé faz você olhar para frente. O que você ouve determina a qualidade da tua fé. Você vale a tua fé. Você tem o tamanho da tua fé. A palavra de Deus, ele é o fundamento para todas as etapas da vida. E quando você cuida da tua fé, no dia do deserto, ela vai sustentar você, para que você vença. A palavra de Deus, ela atrai a fé. A palavra de Deus, ela restaura, ela rastreia os benefícios. Quando você escuta a palavra de Deus, o mal, ele não tem espaço na tua vida. E eu vou falar isso para você, vou provar no terceiro ponto que eu quero falar para você sobre o respeito. Terceiro ponto: o que entra em você determina o que sai de você. Amém? Tem uma dinâmica que eu vi uma vez: alguém coloca um copo com água suja, e aí chega com uma jarra de água cristalina e vai jogando devagar naquele copo. A água suja, ela vai saindo, vai misturando com a água limpa, só que ela vai saindo. E daqui a pouco o que fica naquele copo é somente água limpa. O que entra em você determina o que sai de você. Por isso é importante escutarmos vencedores. Sabe o que é vencedores? Vencedores. 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 Quando está passando por alguma situação, você encontra alguém que venceu dores, e você conversa com essa pessoa, e olha, ela vai testemunhar para você um caminho, e você vai ver Cristo ali. Por isso que é importante escutarmos testemunhos. Você não imaginava que a tua situação poderia ser mudada, até que você escutou alguém que testemunhou a mudança na sua vida. E o mais importante, por isso nós escutamos a voz de Deus. Como é que você faz para a escuridão sair lá na tua casa? Como é que você faz? Você acende a luz, você liga ali a luz. E a entrada da luz expulsa. Jesus falou, né, que a luz ela prevalece nas trevas, é o que Jesus falou. E aí você vai ver pessoas que ficam se preocupando: não, é diabo aqui, repreende ali toda hora, é diabo aqui, não, está perturbado, vai orar. E a pessoa parece que está orando com pimenta, e ora e repreende, só fica naquilo dali. Meu irmão, aprenda a glorificar a Deus, aprenda a louvar a Deus, tenha hinos de estimação, hinos celestiais. Olha, ontem, minha agenda está puxada, meu irmão. Segunda-feira, aula no ITQ, terça-feira, aula na Casa de Recuperação, quarta-feira, coral, ensaiar, quinta-feira, discipulado, sexta-feira eu fiquei das 8 da manhã até as 10 e pouco da noite, 10h22 quando eu vi, escrevendo. Sábado, meu irmão, de manhã, o jejum era até as 4, o meu foi até as 2 e pouco ali, num seminário que eu fui ministrar na 47 EQ lá em Guabirituba, e olha, um louvor celestial também. Ali Deus bateu com o cajado e saiu água da rocha, porque eu chorei. Meu irmão, que seleção de hino, que qualidade de tudo também. E como é bom você estar num lugar que você não é responsável por nada. Você só fecha o olho, você só louva a Deus e coisa e tal. Mas ali cantaram hinos maravilhosos, puros. Isso é, no início, imagine só, eram mais de 100 pastores e líderes que eu ia palestrar para eles ali, que eu palestrei. Imagine só, você chega ali, você acha que Satanás está contente? Capaz.
Já veio pessoas atribuladas de casa, gente que chega atrasada, gente que não olhou o radiador, ferveu o carro, gente que não sabia onde estava a chave, casal que já veio brigado por isso, criança que já veio ranhenta e outro brigando, né, com a roupa ao contrário, aquela coisa, porque era de manhã, ainda mais em jejum. Tem gente que parece que acorda arrependida de não ter morrido de madrugada, porque está mal-humorado sempre, né? Já conhece essa, mas... Tem gente que briga com a escova de dente de manhã. Aliás, faz alguns anos que já brigou com a escova de dente. E aí, meu irmão? E aí tá lá. Aí é aquele clima pesado. Isso é, as trevas tentando tomar conta. A pessoa esquece de respeitar o propósito, respeitar o ambiente, respeitar o porquê que vai cultuar a Deus, o que vai fazer ali. E de repente eu ouvi um hino ali, meu irmão. Até o coração da gente fica reclamando, eu sou uma pessoa muito crítica. Meu Deus do céu, esse ministro está 15 minutos falando já. Não vai cantar não? Dentro de você fica assim. Meu Deus do céu, será que... Daqui a pouco começa aquela coisa bonita. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, para sempre te adorar, né? Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. É mais um hino para o coral. Digno é o Senhor. E aí aquela atmosfera que era de trevas, que era de doença, mesmo dentro da igreja, que era de crítica, que era de reclamação, que era, sabe, tudo aquilo se transforma. As pessoas vão para frente do altar, dobram os joelhos ali, começam com as mãos levantadas, com a cabeça baixa, a chorar, a louvar a Deus de uma forma espontânea, porque ali não tem espaço para as trevas, é algo celestial. Quem estava com dor, a dor sumiu. Quem estava com preguiça, sumiu. Quem estava com fome, nem lembrava disso. Porque o que entra em você, determina o que vai sair de você. Amém? Olha, meu irmão, quando você canta ao Espírito Santo, a graça, ela vai transbordar em ambiente de louvor. Então não deixe que a dúvida guie a tua vida. Focalize aí, foque na palavra de Deus, nos louvores que miram a esperança e salvação. O que entra em mim determina o que vai sair de mim. E quando entra um testemunho em mim, é mais uma dúvida que sai. Eu quero paz do Espírito Santo, mas o que fica entrando em mim daí? Só lamento? Eu quero paz, mas o que fica entrando em mim? Só amargura? Não, né? Quarto ponto. O que você respeita, você atrai com poder. Você não, presta atenção, é o quarto ponto. Você não atrai aquilo que você diz que ama. Você atrai aquilo que na prática você respeita. Você não atrai o que você precisa. Você atrai o que você respeita. Tem gente que vai atrair o que é na sua vida? Amargura, rivalidade, rebeldia. Tem gente que vai atrair amor. Tem gente que vai atrair cura. Tem gente que vai atrair progresso. Por quê? Porque respeita. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu estava na 47? Toda a vida eu respeitei os meus pais. Toda a vida respeitei o pastor Rogério Amorim. Tem motivo para falar mal? Todos nós temos. Vocês de mim, eu dele, seja o que for. Mas quando que você vê o falando? Você vê honrando. Honrar pai e mãe, não é porque são bonzinhos, não. Honrar pai e mãe, porque a Bíblia fala para benefício para as nossas vidas. Isso vai atrair o que para mim e para você? Vida, honra. Você não atrai aquilo que você diz que ama, você atrai aquilo que na prática você respeita. Olha, já viu aquela pessoa que quer ter muito dinheiro, mas não para escutar quem tem muito dinheiro? Porque acha as pessoas que têm muito dinheiro arrogantes? Já ouviu, não?
A pessoa, ela quer prosperar na vida, mas ela não escuta quem prosperou na vida. Olha, eu ouvi um pastor falando algo interessante. A Bíblia diz que Cristo, Ele entregou a vida por nós, né? Amém? E Ele fala bem assim: se você não consegue entregar 10% do seu ganho para o reino dEle, você não consegue entregar a tua vida para Ele, porque você não confia nele, você duvida dele. Eu vi essa mensagem hoje. Cristo morreu por nós, Ele se entregou por nós, e se você não consegue entregar 10% de você para Ele, é porque você não consegue se voltar para Ele. Ele não precisa do nosso dinheiro, porque esse é um ponto decisivo da nossa vida, não é verdade? Eu não esperava ouvir muitos améns por isso. É verdade, eu não esperava ouvir muitos améns, mas é um fato. Ele entregou a sua vida, e muitos de nós não conseguem entregar 10%. A pessoa quer ter muito dinheiro, mas não para escutar, porque não respeita aqueles que têm muito dinheiro, para ouvir sobre investimento, sobre tempo. Às vezes a pessoa escuta lá um coach, alguma coisa assim, e a pessoa fala: deixa o dinheiro trabalhar por você. Da onde? Isso vai acontecer mais na frente. Mas quando você vai ver essas pessoas, elas começaram em garagem, trabalhavam de manhã até de noite, trabalhavam no final de semana, se dedicavam um monte, e a sua vida é voltada nessa filosofia. E agora eles dão palestra para todo canto, depois de investimentos, porque deu certo em muitas coisas. Um homem muito bem sucedido no Brasil, que para mim é referência, é o próprio Silvio Santos. Saudoso Silvio Santos, um exemplo de alguém que cresceu na dignidade, de alguém que cresceu pagando os impostos, fazendo o que é correto, tendo obras sociais e tudo mais. Mas esse homem, ele estava, gente, olha, ele faleceu com 93, 91, por aí. Esse homem, ele tinha 80 e poucos anos, ele acordava às 4 da manhã, ele fazia natação, ele fazia os exercícios dele, e depois ele ia para a rotina dele, gravar. E a pessoa quer prosperar de que forma? Nunca está legal para acordar cedo? Sempre tem uma desculpa? Sempre tem isso? A vida começa quando o sol se levanta. Outra frase que eu vi, eu nunca esqueci, sempre repito na igreja: ninguém fica rico gastando como rico. E aí quer comprar tudo, mas não tem investimento, não tem um projeto, não quer escutar quem sabe o caminho. Nós precisamos respeitar aonde nós queremos chegar, ouvindo. Olha aí, meu irmão, quer ter unção e vive sentando a lenha no monte de pastor. Cuidado com isso, cuidado com essas coisas. Não respeita ninguém. A pessoa vive falando mal de pastores aí, mas sempre precisa deles. As pessoas às vezes querem casar, mas tem um discurso de que homem é tudo igual, tem um discurso de que mulher é tudo igual. Quer casar como? Precisa aprender. A prova do respeito é um investimento que nós damos de tempo para aprender sobre aquilo. É a humildade de um coração ensinável. Presta bem atenção. É a humildade de um coração ensinável sobre aquilo que nós queremos aprender e evoluir. A prova do investimento é o respeito do tempo, porque o tempo, ele é a moeda da vida. O tempo é a moeda da vida. Então, quando você escuta pessoas, você aprende sobre respeito. Olha, hoje é um culto de Santa Ceia, né? O coral, nós combinamos de vir de preto aqui, mas eu poderia vir de um calção de futebol preto, que eu tenho lá. Eu poderia vir de uma camisa de correio, de jogar futebol lá, preta, que é mais colada, para jogar futebol, porque esse camisa meio larga, eles agarram, né? Por isso que ela é mais colada, e um calção de futebol. Eu poderia vir com um chinelo preto aqui. Seria legal isso? Com as pernas de palmito? Para chamar eu de mito depois? Não, né? Não, né? Por quê? O fato de eu estar assim significa que eu respeito a tua presença. Eu dignifico o tempo que você está aqui para ouvir o que eu tenho para falar sobre o que Deus tem ministrado na minha vida sobre isso. Agora, quando você vai num hospital, você chega lá, o médico ganha lá 20 mil por mês, 60 mil por mês, se ganha por produção, às vezes ganha muito mais.
Você chega lá, como é que o médico está? De regata, de sunga vermelha, escrito salva-vidas. É isso, né? Não é assim. O médico ele está de jaleco branco, limpo, cabelo arrumado, barba ajeitada, se usa, se não usa, sem barba, hálito agradável. Por quê? Porque ele está dizendo que ele respeita você. Agora o cara fala, não, peraí, eu ganho 300 mil, você está aqui no SUS. O SUS estava, até um tempo atrás, o SUS pagava R$2 por consulta. Então, o SUS. Aí, meu irmão, olha só. O médico, não, eu ganho 300 mil. Você quer que eu esteja à vontade aqui? Você quer que eu esteja uniformizado para atender uma pessoa dessa aí? Não. O médico, ele tem juramento. E ele tem respeito para lidar com a tua saúde. Você vai contratar uma babá para cuidar dos teus filhos. E ela vai chegar lá, né? O rosto dela ou dele parece uma árvore de Natal, assim, de piercing, de coiseira, de prego de ripa no meio, na língua que não consegue falar direito. Vem, sei lá, vem de regata também, ou roupa toda rasgada. E é isso aí mesmo, para cuidar do teu filho. Sendo que você tem outras opções. Pastor, o importante é o que tem por dentro. Lógico, você tem um fígado bonito, um rim legal, um pulmão, coisa mais linda. Meu irmão, o exterior, ele revela o que tem no interior. E quando o exterior aqui, eu digo que eu respeito você, eu respeito teu casamento me vestindo assim. Porque uniforme ou vestimenta decente é um propósito, respeitar. Por acaso eu estou aqui em cima e os seus ouvidos se encheram de palavrão? Não, né? Por quê? Porque eu respeito o seu tempo, respeito a sua família e a sua dignidade, eu respeito a sua fé. Tem gente que dá a última chance para a vida vindo num culto, última chance para a vida, e aí algumas pessoas não respeitam isso. Nós precisamos entender que o Cristo que habita em nós nos chama para sermos melhores. O Cristo que habita em nós, Ele nos chama para respeitar aqueles que não têm instrução para orar a Deus, mas nós podemos orar a Deus. Nós podemos, a Bíblia diz o quê? Aquilo que for desligado aqui, será desligado no céu. O que for ligado aqui, será ligado? Nós podemos desligar um pecador do inferno e ligar ele ao céu. Nós podemos desligar uma doença aqui e ligar a cura ao céu. Deus nos deu esse respeito pela palavra dEle. Deus quer usar a sua vida. Olha, meu irmão, a prova do investimento é o respeito pelo tempo. Quando eu vejo um livro do Otmani, eu acabo comprando. Nem que eu deixe para ler mais tarde. Por quê? Esse homem foi preso por um sistema Mao Tse Tung, ali, de um comunismo chinês, dos anos 70, algo terrível. Ele foi esquartejado, mas ele pregou o evangelho antes, na prisão, 17 anos preso, pregou o evangelho ali, escreveu livros que são dos melhores que eu conheço. Por quê? Porque eu respeito a unção de uma pessoa perseguida, que mantém a sua fé, de uma pessoa que estava doente, que manteve a sua dignidade, a sua força, de uma pessoa perseguida, que continuou testemunhando a Cristo, e respeitando a salvação na vida de outras pessoas, através da sua missão. Agora, o que você não respeita, foge de você. Se a gente cria os nossos filhos falando palavrão, eles vão crescer como? Eu não posso ficar criticando mensagem de prosperidade, e depois perguntar por que eu não prospero, por que as coisas da minha vida não vingam como deveriam. Não posso. Algumas pessoas querem dinheiro, mas não querem aprender que a ligação com Deus, ele é o centro do desfrute da vida. Algumas pessoas até podem ter o dinheiro, mas não vão ter o desfrute da vida. Outros querem honra, mas não respeitam nem os seus pais e nem uma figura de liderança. Em tudo isso, veja o que você anda atraindo na sua vida. O que eu aprendi? Nós somos resposta das pessoas que estão ao nosso redor. Como é que fulano respeita ciclano, mas não respeita você? Como é que ciclano, ele e aqui não? Como é que é? Então existe algo que tem que ser prestado atenção aí. Veja o que você anda respeitando na sua vida, para você não ficar patinando na sua vida. Você respeita o horário?
Quando você respeita o horário, significa que você respeita o tempo da outra pessoa. E isso é testemunho, meus irmãos. Ah, pastor, isso eu respeito. Eu respeito o horário, mas daí não tem tolerância com ninguém. Cuidado, cuidado. Porque se você não tiver tolerância, não vão ter tolerância. Jesus falou isso, mas se você não perdoar, não vai ser perdoado. Esse ano, eu estou aqui e você está aí para atrairmos as bênçãos de Deus sobre nós. Nós estamos aqui para atrair os favores de Deus através da nossa fé. A fé me faz respeitar, faz-me respeitar o ambiente, a fé me faz respeitar pessoas, a fé me faz respeitar líderes, a fé faz-me respeitar pessoas que me desrespeitam ainda, e que desrespeitam você, a fé, porque é em nome de Cristo. Você vai ver isso na Bíblia, no livro de Corinto, 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando para aquele povo lá, Paulo deixando bem claro para eles, que aqueles que não entendem comunhão, essas pessoas vão atrair para a sua vida o quê? Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que, porque não entendem a comunhão, não tem discernimento do corpo. Respeito, meu irmão, com a palavra de Deus. Deus, nesse ano, quer nos abençoar com isso, uma visão profética, uma visão de fé, porque essa fé vai mudar, nem que seja em 200 quilômetros, como aconteceu com Jonas. Talvez 200 quilômetros era o tanto que o coração dele precisava ser moldado, o tempo que ele precisava. Para alguns o caminho fica mais longo. Você pode pensar, por que para mim tudo é mais difícil? Porque os desertos da vida dependem da dureza do coração. Depende muito. Talvez eu me dirija a alguém que se diz infeliz, mas na verdade por conta disso. Olha, quando você conta o seu testemunho, meu amigo, meu homem não, né? Meu amigo. Eu ia falar grupo de homens, né? Quando você conta o seu testemunho, meu amigo, meu irmão, você está construindo fé em uma mulher que está ouvindo e estava desistindo do seu marido. E da mesma forma, mulher, quando você testemunha algo na sua vida, existe alguém que vai escutar esse testemunho e vai respeitar o que ouviu. Deus não responde a nossa dor, Deus responde a nossa oração, Deus responde o nosso respeito, Deus responde, meu irmão, a forma como nós nos dirigimos a Ele mediante as situações. E a partir de hoje, eu aprendi que antes de eu procurar uma pessoa para conversar, eu tenho que procurar Deus para conversar. Falo tudo para Ele, e às vezes quando eu chego para a pessoa, e às vezes pode até dar um monte de discussão, não tem, só tem humildade, perdão, reconciliação e algo bom ali. Jacó procurou a Deus primeiro, brigou com Deus primeiro, e depois ele foi até o seu irmão que poderia o matar. O que aconteceu foi um abraço, foi choro, foi saudade, mas isso não tirou a seriedade da consciência deles. É melhor você caminhar por aqui e eu caminhar por aqui. Você atrai aquilo que você respeita. Você atrai aquilo que você respeita. Esse é o tema da mensagem. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus, porque eu vou estar orando junto com você hoje. E eu tenho certeza que o amor de Cristo, Ele já curou tantos corações, Ele vai te trazer a revelação dessa palavra hoje, para que o respeito, Ele tome conta dos passos, do ambiente, a limpeza, o horário, tudo isso, Deus vai transformar a tua vida, amém? Amém, meus irmãos? Uma mão no teu coração, uma mão para cima, assim, e talvez existe alguma área da tua vida que você identificou, alguma área da tua vida que precisa ser trabalhada, alguma área da tua vida que você não está gostando daquilo que está refletindo na tua vida. Você pode orar a Deus, você pode falar com Deus, porque Ele não vai responder a sua dor não, ao seu boleto, à sua frustração. Deus vai responder direto naquela situação. Deus vai preparar as coisas para você direto naquilo, e você vai ter uma resposta maravilhosa na tua vida. Você não pode alcançar alguns corações, mas Deus, Ele pode alcançar, Ele pode fazer todas as coisas. Meu irmão, nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos orar? Poderoso Deus,
Nós dizemos que o Senhor é poderoso, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode entrar com a tua providência nessa casa, essa casa que está tão limitada de saúde, tão temerosa, um ambiente tão pesado, um ambiente tão difícil. O Senhor pode mudar essa realidade, a realidade financeira, de tantas coisas que estão para acontecer, mas talvez está faltando um propósito, uma ligação, como Salomão fez e como tantos outros. O Senhor pode entrar com providência na saúde desse homem, dessa mulher, mas que talvez está faltando o respeito com o próprio corpo, com a própria saúde. O Senhor pode entrar, meu Deus, com uma solução, pode falar direto com o peixe, pode falar, meu Pai, diretamente com a tempestade, diretamente com o vento. O Senhor pode repreender. Por isso nós estamos nos dirigindo ao Senhor, por isso nós estamos entregando o nosso culto de ação de graças, por isso nós estamos orando ao Senhor, para que não venhamos perecer, para que não venhamos perder, porque essa fé que o Senhor nos deu, ela é bíblica, ela é genuína, ela é paciente, essa fé é esperançosa, ela nos renova, ela nos transforma, e ela nos trouxe até aqui hoje, Pai, nos trouxe até esse momento, porque nós ouvimos a sua palavra com respeito, e queremos dizer ao Senhor que nós cremos na tua palavra poderosa, nós cremos no Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vem sarar essas vidas, vem transformar a realidade dos corações, mediante as dores que cada um está confessando aqui, mediante as dores que cada um está entregando ao Senhor, as inquietações, as dúvidas, as aflições. Muda essa realidade, muda essa solidão, essa angústia terrível. Assim, Pai, nós ligamos esta oração aos céus e dizemos que nós te amamos por toda a tua bondade e por todos os teus favores. Tudo isso em nome de Jesus. E todos digam: aplauda Jesus Cristo.